A graça e a paz, povo de Deus. Olha só, estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Livro de Ezequiel, capítulo 44, é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração nesse dia. Aleluia. Se você tem sido edificado com esta palavra, deixa Deus te usar, compartilha ela com alguém. Vamos meditar nela, que vai dizer assim. Aleluia. Ezequiel capítulo 44, versículo 10, vai dizer assim: Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Versículo 15 vai dizer assim: Mas os sacerdotes levíticos, filhos de Josadaque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Louvado seja o nome do Senhor. De repente você está dizendo assim, o que essa palavra quer dizer, minha irmã? Aleluia, eu vou te explicar. A Bíblia fala que o Senhor está dando uma visão a Ezequiel sobre a reconstrução do templo, que havia sido destruída, aleluia, quando o povo entra na cidade e destrói Jerusalém e também, principalmente, o templo do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que Ezequiel, o Senhor vai falar com Ezequiel, olha só, alguns levitas, homens que foram separados para o serviço do templo, que se contaminaram. O povo estava passando por uma frieza espiritual, vivendo um tempo de apostasia, é isso mesmo que você ouviu, apostasia. E o povo se contamina, vai em busca de ídolos. E o que alguns levitas fazem, alguns sacerdotes fazem, a mesma coisa, se contaminam. Eles simplesmente se voltam a fazer o que o povo quer. Também vão em busca da idolatria, também vão em busca de outros deuses. E não é diferente nos dias de hoje, né, meu irmão? Quantos estão da mesma forma? Nós estamos vivendo um tempo de crise, aleluia, um tempo de apostasia, um tempo de frieza espiritual, ou o Espírito Santo de Deus, até porque a palavra está se cumprindo. E quantos que deveriam ser aqueles que deveriam estar, aleluia, simplesmente, aleluia, posicionados dentro da palavra, têm se corrompido. Nós temos visto e ouvido diversas situações onde líderes, pastores, missionários, bispos e etc. e tal, têm se corrompido junto com o povo, o Espírito Santo de Deus, estão amando mais a criatura do que o Criador, para não perder pessoas que o seguem, para não perder pessoas que estejam sentadas à sua mesa, para não perder amizade, para não perder prestígio, nome, posição, se vendem e se trocam por fama, se trocam por poder, se trocam pelo pecado, já não é mais pecado que era pecado para alguns deles, louvado seja o nome do Senhor, para alguns deles, pecado, aleluia, não é mais pecado. Como assim, minha irmã? A gente vai ver isso. Aleluia, vinde como estás e permaneça como estás. Quando, na verdade, Jesus manda a gente se purificar e se limpar. É a nossa realidade que nós estamos vivendo, como naquele tempo. Há pessoas idólatras nos nossos dias e no nosso meio. A idolatria não é só de imagem. A idolatria é de homens, a idolatria é dinheiro, a idolatria é financeiro, a idolatria é posicionamento. E muitos levitas têm caído nessa, até nos dias atuais. Quantos estão à procura de fama, poder e dinheiro? E é isso que o Senhor está dizendo. Ele diz para Ezequiel assim, Ezequiel, esses tais, aleluia, que se corromperam junto com o povo, aleluia, que passaram a mão no pecado do povo e foram junto com o povo, a gente vai ver que hoje, quantos estão trocando de esposas, quantos estão em adultério, e já não é mais pecado isso, é ou não é? Louvado seja o nome do Senhor.
Quantos estão, aleluia, negligenciando a palavra do Senhor simplesmente para afagar o eco de alguém? E é isso. E ele vai dizer, pois esses, Ezequiel, trará sobre si a sua iniquidade, o seu pecado. Mas há alguns aí, Ezequiel, que estão para fazer a diferença. Aos sacerdotes da casa de Zadok. Para esses, diz o versículo 15, eu os colocarei na minha mesa, porque eles foram fiéis, não se corromperam. Louvado seja o nome do Senhor. Esses se permaneceram fiéis à minha palavra. Esses não fizeram a vontade do homem. Esses não fizeram a vontade da igreja. E há pessoas hoje, irmão, que estão desta mesma forma, enfrentando grande dificuldade. Por quê? Porque estão fiéis à palavra do Senhor, não estão por aí em busca de fama, poder, dinheiro, luxúria, não estão em busca de aprovações humanas, estão simplesmente pregando a palavra, louvado seja o nome do Senhor. E isso incomoda, irmão. Pregar a palavra para quem está vivendo um tempo de apostasia incomoda, porque quem prega a palavra diz para aquele que está, aleluia, desanimado da fé levantar, diz para aquele que está se corrompido se arrepender dos seus pecados. Aleluia. Quantos que estão hoje em fornicação em cima dos altares? Estou falando de pastores, líderes, aleluia, que antes para seus membros e suas ovelhas eram pecados e hoje eles praticam também. Quantos estão hoje em adultério em cima de altares e uma grande multidão os seguem? Oh, Espírito Santo de Deus, quantos estão profetizando, aleluia, com a sua vida espiritual desalinhada do propósito de Deus? Quantos estão desta forma? E muitos estão buscando, mas ainda há os remanescentes, ainda há homens e mulheres que permanecem fiéis na doutrina, na palavra. E quando eu falo de doutrina, doutrina nada mais é do que palavra. Louvado seja o nome do Senhor. São pessoas que compram e pagam, são pessoas honestas, são pessoas que a palavra dele se ensina ou não, são pessoas que se comprometem com almas e com vidas, são pessoas que estão mais comprometidas com o altar, com a palavra, do que com amizade, do que em agradar a homens. Aleluia. São pessoas que não estão para ser favorecidas na sua vida pessoal, mas estão para cumprir o propósito de Deus. Tem a responsabilidade do altar. E é esses que o Senhor está dizendo para Ezequiel. Esses vão servir a minha mesa, Ezequiel, porque esses são fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. A casa de Zadok, louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor está dizendo para mim, para você nesse dia, não se corrompa. Aleluia. Pecado continua sendo pecado. Fornicação é pecado, mentira é pecado, idolatria é pecado, vício é pecado, fofoca é pecado, aleluia, negligência é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Pecado continua sendo pecado. Ninguém gosta de ouvir essa palavra, pecado, mas nós somos pecadores. Pecadores arrependidos é uma coisa. Qual é o pecador, pastora? Arrependido é aquele que pecou, mas se arrependeu. É aquele que mentiu, mas não mente mais. É aquele, aleluia, que tinha vício, mas não tem mais. É aquele que até comicha a língua para falar da vida dos outros, mas não fala mais. Pecadores arrependidos. Pecadores arrependidos é uma coisa, pecadores que continuam é outra. Porque tem pessoas que continuam pecando, continuam murmuradores, continuam, aleluia, simplesmente fazendo o que a Bíblia não diz. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, são pessoas que estão dando desculpas, estão dizendo, eu faço porque eu sou fraco, eu não consigo me levantar, eu não consigo resistir ao pecado, a minha carne, é porque andam na carne, não andam no Espírito, aleluia, porque a Bíblia diz que nós que andamos no Espírito não vamos cumprir as concupiscências da nossa carne. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que esta palavra, aleluia, para alguns parece um pouco confusa, mas é a realidade. O Senhor está dizendo, aleluia, só para você entender melhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Não se corrompa. Pecado continua sendo pecado. Aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Não senta à mesa dos escarnecedores para zombar. Isso é pecado. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nesse dia? Que se a gente permanecer em santidade, em separação, nós vamos sentar à mesa do Cordeiro. Nós vamos sentar à mesa dos fiéis. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. A Bíblia também diz que ele vai preparar lugar para nós. Para quem? Para os
os fiéis. A Bíblia também diz que naquele grande dia haverá um grande banquete, onde somente os fiéis o quê? A sua palavra, louvado seja o nome do Senhor, poderão usufruir e sentar nessa mesa e ser servido. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, nós não somos daqueles que buscam somente as coisas terrenas, não. O crente, o cristão, ele precisa buscar o que é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo aqui sobre eternidade, porque esse é o evangelho, meu irmão. O evangelho de Jesus, ele mesmo vai dizer, Paulo vai dizer, aleluia, porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então, enquanto nós ficarmos preocupados com a comida, com a bebida, aleluia, em usufruir das coisas desta terra, nós vamos perecer. Infelizmente, nós vamos perecer, porque ainda não alcançamos o que é o verdadeiro evangelho. Jesus está nos convidando a não sentar na mesa de demônios, a não sentar à mesa de Jezabel, a não sentar com os escarnecedores, mas se separar para aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor, para que possamos estar sentados à mesa e servindo a mesa do Senhor como os fiéis. Amém? Aleluia. Eu vou orar por você. Pai, neste dia, Pai, eu entrego nas tuas mãos a vida do meu irmão e da minha irmã. Meu Deus amado, nós sabemos, Senhor, que o príncipe deste século, ele tem cegado o entendimento de muitos, mas esta palavra, Pai amado, vem abrir a nossa visão e nos dar direcionamento, Pai. Nós não seremos enganados nem confundidos. Senhor, continua falando, mostrando a verdade, a realidade. Não deixa, Pai, que venhamos dar lugar à nossa carne, mas que possamos estar no Espírito e te servir, Senhor, não a homens, não a criaturas, mas servir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ainda não se inscreveu no canal? Não perca mais tempo, irmão. Se inscreve no canal. Aleluia. Deixa Deus te usar. Compartilhe esta palavra com alguém. Amém? Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E eu voltem para a glória de Deus.